Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meireles, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde, e é um prazer ter você com a gente para mais uma conversa sobre o futuro do setor. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma condição que afeta milhões de mulheres no mundo todo e que ainda apresenta grandes desafios diagnósticos e terapêuticos: a endometriose. Como avançar no diagnóstico precoce, melhorar o manejo clínico e expandir o acesso a tratamentos inovadores? Para essa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui dois convidados com muita experiência no assunto. A doutora Ana Paula Carvalhal Moura, que é médica radiologista sênior do Grupo Fleury, com mestrado pela Santa Casa de São Paulo e criadora do perfil educacional Gineco em Imagem no Instagram, e o Dr. Rubens Gonçalves Filho, que é médico ginecologista e obstetra, mestre pela Faculdade de Medicina do ABC. Sejam muito bem-vindos, Ana Paula e Rubens. Obrigado. Obrigada pelo convite. Eu vou começar aqui as perguntas com a Ana Paula e depois vou passar para o Rubens. A gente vai trocando algumas ideias sobre endometriose para que as nossas ouvintes, espectadoras, consigam aprender não apenas sobre a doença, mas também sobre as inovações em diagnóstico e tratamento. Ana Paula, eu vou começar com você e gostaria que você explicasse aqui para quem está nos assistindo ou ouvindo o que é endometriose e por que é uma doença tão relevante para a saúde da mulher. Olá, Gustavo. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. A endometriose é uma doença bem desafiadora. Ela é a presença de células semelhantes ao endométrio. Então, para quem nos assiste, para quem nos ouve e é leigo, o endométrio é o tecido que recobre o útero por dentro. Ninguém sabe ainda muito por que essas células vão parar fora do útero, né? Então, elas podem acometer os ligamentos, a bexiga, o reto, várias estruturas pélvicas e também localizações extrapélvicas, e causando dor e infertilidade. A gente vai falar um pouco mais sobre os sintomas, mas ela é muito relevante porque ela tem uma prevalência bastante alta na população. A gente acredita que 10 a 15% das mulheres em idade fértil, e também pode acometer as pacientes na menopausa, possuem endometriose. Algumas padecendo, né, pelos sintomas dela, outras assintomáticas, mas basicamente é isso. A relevância principal é pela alta prevalência dessa doença. Tá ótimo, acho que já é um ótimo ponto de começo aqui para as nossas ouvintes, espectadoras do ExpertCast conhecerem um pouquinho mais sobre endometriose. E aí eu vou passar para o Rubens agora para nos explicar, nos contar um pouquinho mais quais os sintomas mais comuns da doença, quando que uma mulher deve pensar que pode estar acometida da endometriose e por que muitas vezes, infelizmente, acaba levando muito tempo para que uma mulher procure um ginecologista para ter uma ajuda e conseguir associar aqueles sintomas que ele está tendo ao diagnóstico correto. Bom, olá a todos, obrigado pela audiência, obrigado pelo convite. Eu estou, antes de mais nada, acompanhado de uma grande médica, radiologista, colega aqui da Faculdade de Medicina do ABC, super dedicada, estudiosa, que é a Ana Paula. Então, me sinto muito honrado de estar na companhia dela. Eu gostaria só de complementar um pouco a resposta da Ana. Eu gosto sempre, quando falo de endometriose, eu gosto de dar uma perspectiva histórica em respeito àqueles que vieram antes da gente, no diagnóstico, na definição e no tratamento da doença. Eu acho importante, eu gosto muito de falar de história, e agora eu estou fazendo um doutorado na Faculdade de Medicina do ABC, onde eu defendi o mestrado em 2012, eu fui convidado para fazer o doutorado, e como parte da redação da minha tese de doutorado, na introdução eu cito a história. Eu gosto muito de falar da história, daquilo que a gente estuda e da gente se dedica. Então, rapidamente, a endometriose ela foi descrita pela primeira vez em 1869 por um médico legista, que também era um médico que se dedicava ao estudo da anatomia. O nome dele era von Rokitansky, Karl von Rokitansky. Ele era um médico austríaco que realizou durante a vida mais de 30 mil autópsias num hospital em Viena,
em condições absolutamente precárias de se realizar uma autópsia, no escuro, na maioria das vezes, à luz de velas. E foi Karl von Rokitansky que descreveu o que a Ana Paula muito bem definiu. Ele, fazendo autópsias de mulheres que tinham falecido, ele encontrou espalhado na pelve um tecido que na macroscopia, ou seja, olhando a olhos nus, se assemelhava a um tecido que ele via dentro da cavidade uterina, como ela colocou, chamado de endométrio. Então a primeira descrição da endometriose foi feita por ele. E aí daí vem exatamente o que é válido até hoje. É o achado de tecido semelhante ao encontrado na cavidade uterina fora dele. Naquela época, a microscopia ainda estava engatinhando. Os microscópios estavam em desenvolvimento. Mais para frente, colocando aquele tecido no microscópio, foi que se verificou que macroscopicamente e microscopicamente aquilo era verdade. E um pouco mais para frente, isso foi em 1969, 1920, um médico chamado Sampson postulou a primeira teoria de como é que aquele tecido iria parar fora da cavidade uterina. Ele iria parar fora da cavidade uterina através de um refluxo pelas trompas do sangue menstrual. Então, de cada 10 mulheres que menstruam, 9 mulheres têm refluxo pelas trompas de sangue e fragmentos de endométrio, porque a menstruação nada mais é do que a troca desse tecido, que todo mês ele fica mais espesso, e quando a mulher engravida ele se transforma nos tecidos que vão dar origem à placenta, quando a mulher não engravida o endométrio se descama, ele é trocado. Então as mulheres perdem endométrio via vaginal, na observação da saída do sangue, mas o endométrio é microscópico, você não vê, mas parte dele reflui. Isso é um fenômeno, como eu disse, acontece em 90% das mulheres. Nas mulheres que têm endometriose, que são 10% das mulheres na idade reprodutiva, primeira até a última menstruação, em 10% aquele tecido ele permanece na pelve. Ele não é removido por um sistema que as mulheres têm próprio de, ao final do ciclo menstrual, remover esse tecido. E aí ele começa a se proliferar. Então essa é uma perspectiva histórica da doença. Respondendo a sua pergunta, que provoca, sobretudo, muita cólica menstrual, dores nas relações sexuais intensas, cólicas que muitas vezes são incapacitantes, que levam as mulheres a procurarem ajuda médica em pronto-socorro. Também acontecem dores fora do período menstrual. Pode levar à dificuldade para engravidar, à infertilidade de uma parte das mulheres que têm endometriose. E aí, se a gente for dividir, o que a endometriose provoca? Ela provoca, num grupo de mulheres, somente dor. Dor muito forte, essa dor que eu falei. Dor no meio do ciclo, na época da ovulação, dor na relação sexual, dor durante a menstruação. São os 3 principais sintomas, podemos falar de outros até, que não tem a ver com a pelve, se sobrar espaço, porque a endometriose é uma doença sistêmica que atinge até o cérebro da mulher, provocando alterações de sentimentos, de percepções das emoções da vida. E aí você tem um diagnóstico que, infelizmente, complementando a sua pergunta, é feito de forma tardia. Porque, culturalmente, a mulher, ela sente dor. Dói para menstruar. A mulher sempre ouviu que é normal sentir dor para menstruar. Então você tem aquele grupo dor, que só sente dor, você tem um grupo de mulheres com endometriose que é infértil, não consegue engravidar, e o quadro de dor não é tão intenso, e você tem as mulheres que têm dor e infertilidade. E você tem um quarto grupo, que são mulheres que esse tecido é encontrado na pelve delas, quando elas passam por alguma outra cirurgia que é necessário visualizar a cavidade, mas são mulheres que não apresentaram dor, nunca na vida, e não apresentaram infertilidade. 15% das mulheres que passam por outras cirurgias, onde o médico adentra a cavidade abdominal e pélvica, tem focos de endometriose ali, você faz a biópsia, confirma que é endométrio, mas essa endometriose é um achado que a gente chama de fortuito, ele não tem comportamento de doença.
Então, a definição é essa, achado desse tecido, que pode ter comportamento de doença ou não, a partir do momento que provoca sintomas de dor ou infertilidade. E aí, por ouvir que dor é normal, ficou essa coisa de que, putz, eu tenho que aguentar, que eu sempre ouvi que é normal ter dor para menstruar. Que eventualmente uma dor ou outra numa relação sexual também é normal. Então o problema da normalização da dor, por parte da própria mulher, que não é culpa dela, né? A normalização é porque ela sempre ouviu da sociedade, ela sempre leu que doía para menstruar, ela sempre leu que doía para ter relação, ela sempre se falou da dor do meio do ciclo, que é uma dor que a mulher tem até sem ter endometriose, que é a dor chamada a dor da ovulação. Então a gente tem essa questão da normalização, a gente tem a questão de poucos ouvidos às mulheres que chegam aos consultórios médicos se queixando de dor. A gente precisa também reconhecer que não é toda mulher que tem esse ouvido do médico para o qual ela está se queixando de dor, porque eu te falo uma coisa, quando uma mulher se queixa de dor forte, nós somos 2 homens aqui no podcast, a gente já estaria correndo pro pronto-socorro, a gente já pedia para ser internado e a mulher está lá aguentando uma dor forte, até que um dia ela falou, olha, tem alguma coisa errada comigo, eu sinto muita dor. Então a gente tem principalmente essa questão da normalização e poucos ouvidos que são dados às mulheres. Excelente, Rubens. Assim, são números impressionantes, né? 200 milhões de mulheres no mundo. Pois é, uma porcentagem gigantesca. Muitas mulheres certamente não diagnosticadas, subdiagnosticadas, diagnósticos incorretos. E aí eu vou voltar para a Ana Paula agora para a gente entender um pouco mais como é que é essa questão de diagnóstico precoce, né? E aí, uma pergunta para os dois aqui, depois eu vou voltar com o Rubens também em relação ao diagnóstico, mas para a Ana Paula primeiro, quando a gente fala de diagnóstico precoce, eu queria saber quais são os principais desafios ainda existentes, e aí tanto na saúde suplementar aqui no Brasil, quanto também no Sistema Único de Saúde. Como o Rubens já falou, a dor da mulher é muito normalizada, né? Então, é normal ter cólica menstrual, e muitas ficam sem procurar um médico por conta disso. Aí eu acho que esbarra no primeiro ponto. Então, se essa paciente que foi procurar um médico, né, que já rompeu essa barreira inicial de achar que o que ela está passando não é normal, ou da mulher que está tentando engravidar também e buscar por uma investigação desse diagnóstico, ela procura um médico, seja no pronto-socorro ou seja no consultório, numa consulta de rotina, e muitas vezes o médico também não leva em consideração essa dor dela. Ele vai tratar a dor, seja no pronto-socorro, dar uma medicação endovenosa para que ela vá embora bem, mas não encaminha ela para um exame especializado ou para uma investigação detalhada. O ginecologista também, obviamente, isso está mudando ao longo dos anos. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação, mas muitos ginecologistas também não investigam. Vão lá bloquear a menstruação dessa paciente, ou com pílula, ou com algum método hormonal que ela faça ela menstruar menos ou não menstruar, e também não encaminha para um diagnóstico especializado. E aí a parte da radiologia também, que entra nesse contexto, de muitos e muitos colegas que fazem ultrassonografia de rotina não saberem olhar para essa doença. Então, a gente sabe que seja no sistema privado ou no sistema público, as mulheres fazem ultrassonografia transvaginal de rotina, às vezes anualmente, mas pelo menos algumas vezes na vida, até engravidar, e a gente, como radiologista, não recebeu o treinamento adequado para diagnosticar endometriose na ultrassonografia de rotina. Isso sem falar, obviamente, da ressonância magnética, que acho que a gente vai deixar para tocar nesse assunto um pouco mais para frente. Então, acho que esses 3 pontos são os principais. A paciente achar que é normal, o ginecologista, às vezes, não investigar adequadamente a dor da paciente, e quando ela chega na ponta, na ultrassonografia, principalmente, o radiologista ou ultrassonografista não saber reconhecer
a doença no exame de rotina, né? Lembrando que alguns ginecologistas também têm ultrassom no consultório e também se prestam a esse serviço, também com pouco treinamento para olhar para a endometriose. Por quê? Porque, como o Rubens falou, a endometriose está fora do útero. E a gente é treinado para olhar, investigar o útero e os ovários, mas a gente não olha para fora do útero e dos ovários no exame de rotina. Muito bom, Ana Paula. Acho que temos vários pontos aqui que vamos explorar mais à frente também, inclusive de inovações na parte diagnóstica da endometriose. Eu sei que você não só estuda, como pratica bastante isso, né? Então, a gente volta na segunda metade do episódio com mais perguntas para você a respeito do diagnóstico, mas agora eu queria passar aqui para o Rubens de novo, para a gente falar sobre agora a falta do diagnóstico adequado, né? Então, você, como ginecologista, obstetra, Rubens, e acompanhando diversas mulheres com diagnóstico de endometriose, como que essa falta de diagnóstico adequado, e aí, de novo, né, tanto na saúde suplementar quanto no Sistema Único de Saúde, acaba impactando a qualidade de vida das pacientes, né? Você já citou aqui na sua primeira resposta da demora no diagnóstico, muitas vezes, das mulheres estarem acostumadas a sentir dor durante a menstruação e minimizarem outras dores que têm, seja durante a relação sexual ou dores em qualquer momento da vida, e acabarem fazendo um diagnóstico muito tardio, né? Então, gostaria de te ouvir a respeito disso e como que isso impacta na qualidade de vida dessas mulheres. O diagnóstico precoce, ele é feito quando os primeiros sintomas aparecem. Ele é feito quando a mãe leva a menina de 13, 14 anos ao médico dela. Normalmente as mães levam as filhas no seu próprio ginecologista e falam: olha, essa menina está voltando da escola todo mês com dor, me ligam da diretoria, ela vai para a enfermaria da escola, porque toda vez que ela tem cólica, às vezes ela falta na escola, ela sai mais cedo, eu vou buscá-la. E aí é prescrito um anticoncepcional. E importante a gente também colocar isso numa perspectiva histórica, porque esses exames que a Ana Paula faz de ressonância magnética específica e ultrassom transvaginal específico, eles começaram no Brasil por volta de 2000, 2003. Eu estava lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, no setor de endometriose, há 25 anos atrás. Eu pude testemunhar o início da pesquisa do ultrassom transvaginal com preparo intestinal para a pesquisa de endometriose. Então, até o ano 2000, você só tinha o diagnóstico da endometriose por imagem quando você tinha alterações anatômicas de ovários. Porque o ovário, a endometriose do ovário, ela é um cisto muito grande. Então, a questão do diagnóstico precoce, repito, é o ouvido do médico. Quando a mãe leva a menina adolescente ao consultório. Passados 25 anos do desenvolvimento dos métodos de diagnóstico por imagem, hoje em dia, mesmo uma menina que não tenha iniciado sua vida sexual e precise fazer o diagnóstico, a ressonância magnética da pelve, ainda que não possa ter aquele preparo de introdução do gel pela vagina, isso depois a Ana pode explicar melhor a questão técnica, mas a imagem ajuda muito no diagnóstico de endometriose nas adolescentes, sabe? Porque agora eu vou te colocar a linha do tempo da história. A mãe, então até o ano 2000, só voltando, o que a gente tinha? Uma mulher que se apresentava ao consultório, se consultava comigo, com uma dor insuportável, um ultrassom que não era um ultrassom especializado, como é hoje em dia. E o que a gente tinha a oferecer? Na época, a gente oferecia um exame que era também uma possibilidade de tratar, chamado de videolaparoscopia diagnóstica. Então, esse diagnóstico precoce, a gente fazia, assim, quando se atentava para a queixa de dor na mulher, você falava para ela: olha, os exames não estão mostrando nada, agora eu vou passar através do seu umbigo uma câmera de vídeo que vai mostrar o que está acontecendo lá dentro para eu tentar descobrir por que você tem dor. E aí os diagnósticos de endometriose eram feitos do seu grau mais leve até o seu grau mais grave, com infiltrações intestinais gravíssimas de apêndice, de bexiga, dos ureteres. Então, hoje em dia, eu acredito que a gente tem uma conscientização melhor através de campanhas, através de postagens em redes sociais, como a Ana Paula faz, de iniciativas como a dela,
dos colegas especialistas que se dedicam ao estudo e à pesquisa da endometriose insistirem em campanhas. A Sociedade Brasileira de Endometriose faz caminhadas no Parque do Ibirapuera. Então, hoje em dia, sem dúvida alguma, aquela menina adolescente que a mãe leva no consultório com queixa, ela tem uma chance maior de ter um diagnóstico e tratamento iniciados precocemente. Mas, ainda assim, a gente tem esse contexto de a mãe leva com muita cólica, é prescrito um anticoncepcional aos 14, 15 anos, ela toma um anticoncepcional durante 14, 15 anos, que é considerado droga de primeira escolha para o tratamento dos sintomas. Ela melhora a cólica. Os anticoncepcionais aliviam. Eles não bloqueiam o avanço silencioso da endometriose. Essa mulher, essa menina, agora uma mulher madura de 30 anos, 35, ela se casou, ela quer ter filhos, ela suspende o anticoncepcional que ela usou durante 15, 20 anos. E a dor volta, às vezes, muito pior. E a doença é diagnosticada pela Ana Paula, por ultrassom, por ressonância, numa fase em que ela já tem a sua fertilidade comprometida, te respondendo agora os desfechos da evolução da endometriose. Ela tem medo de ter relação sexual com seu parceiro, porque a dor é muito grande. Ela passa a ter problema no trabalho. Ela, se for uma mulher que estuda, faz uma pós-graduação, na época da menstruação, ela não vai conseguir. Ela se sente marginalizada, porque as amigas dela estão tendo filhos, e ela não está. E aí todo mundo pergunta por quê. Muitas vezes o parceiro não compreende e a abandona. Eu tenho pacientes que foram abandonadas pelo seu parceiro quando o diagnóstico foi feito tardiamente e esse parceiro não entendeu que era uma mulher que ficava durante um mês praticamente acamada, correndo de pronto-socorro em pronto-socorro. Então, tem uma consequência dramática para a mulher. Dramática. Psicologicamente arrasadora. Ela fica estigmatizada como a infértil ou a que falta no trabalho. E pior, né? O preconceito. Ah, essa aí sempre tem dor. Ah, não vem porque tem dor. Então é traumatizante para a mulher. Ela sai dessa experiência, ela se traumatiza, o que piora tudo, sabe? Então não é só uma dor. Veja bem, é uma dor. Essa mulher ela tem depressão, essa mulher ela tem insônia, essa mulher desenvolve ansiedade, porque a inflamação que a endometriose provoca e que se espalha através do sangue, a mulher que tem endometriose tem fatores de inflamação aumentados, atuam em áreas do cérebro responsáveis pelas percepções todas, das sensações todas da vida. E principalmente, na área cerebral da dor, existe uma maior sensibilização. Então a dor passa a ser cada vez maior. É um drama. Realmente é um assunto e tem sido uma conversa excelente com vocês dois, especialmente agora que nós estamos no Outubro Rosa, para conseguirmos dar mais atenção até à saúde da mulher e, infelizmente, uma doença ainda muito subdiagnosticada. Foi uma honra conseguir conversar com dois grandes especialistas aqui no tema, a doutora Ana Paula Carvalhal Moura, doutor Rubens Gonçalves Filho, ambos com muita experiência em endometriose. Já aprendemos bastante aqui nessa primeira metade do episódio sobre o que é a doença, quais são os principais sintomas. O Rubens destacou aqui 200 milhões de endometriose mundo afora, muitas delas não diagnosticadas e pior, ainda sofrendo muitas vezes com preconceito, como aquela mulher que falta ao trabalho, que tem dor à toa, são abandonadas por seus parceiros. E a Ana Paula também falando das dificuldades do diagnóstico, e a gente vai contar um pouquinho mais na segunda metade do que vem de inovação por aí, especialmente com a ressonância magnética, a ultrassonografia, e o Rubens também com toda a sua capacidade aqui em cirurgia robótica,
vai nos contar um pouco mais também a respeito de novos tratamentos. Então, Rubens e Ana Paula, muito obrigado por essas primeiras reflexões. Eu vou chamar os dois de volta em breve aqui para a gente continuar explorando os avanços mais recentes e inovações em endometriose. E para você que está nos ouvindo ou assistindo, se quer continuar sabendo um pouco mais sobre inovação em saúde, participe da comunidade Inovação em Saúde, que já conta com mais de 12 mil integrantes. Nossos grupos são gratuitos e abertos. Você pode encontrar os links no nosso site, www.inovaçãosaude.com. A partir dali, você consegue fazer sua inscrição gratuita. O ExpertCast é um projeto que tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e tem a produção da SoulPods. Se você gostou do episódio, siga o nosso podcast, avalie com 5 estrelas e compartilhe com seus contatos, amigos, divulgue nas mídias sociais. É assim que nós conseguimos divulgar conteúdo de qualidade sobre inovação na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.